Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais a incrível aula de matemática, aulas 1 e 2, informações sobre estádios de futebol, sequência 3, os esportes e a matemática. Lembrando, antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa o poderoso sininho das notificações e compartilha essa aula com seus colegas, com a sua professora, manda pra turma nas redes sociais, no WhatsApp, manda no seu Telegram, manda no Discord, manda no seu Instagram e manda em todas as redes que você usa. Compartilha com o grupo que você conversa com seus amigos, tá certo? Lembrando também, é importantíssimo que você assista a aula inteirinha até o final, para que você não perca nenhuma parte da explicação. Isso vai fazer falta mais para frente, a hora que as aulas começarem a ficar um pouco mais complexas, tá? Então assista a aula inteira, ok? Vamos começar. O que vamos aprender? Nesta aula vamos descobrir algumas curiosidades sobre estádios de futebol e relacioná-las com os números naturais. Número 1. Para iniciar a gincana, a professora Carolina pediu para seus alunos realizarem uma pesquisa cujo tema era esporte. Como Miguel e Samuel gostam de futebol, eles resolveram pesquisar algumas curiosidades sobre os estádios. Observe o que eles encontraram. Então temos aqui um quadro, o título dele se chama Estádios de Futebol do Brasil. Então esse é o título do nosso quadro. Aí temos aqui na primeira coluna os nomes dos estádios, então temos o Mineirão, temos o Mané Garrincha, temos o Maracanã, Morumbi e o Castelão. E aqui na segunda coluna nós temos a capacidade máxima, o número de pessoas que esse estádio comporta, né? Então essa é a capacidade máxima, quantas pessoas conseguem ir a um jogo na sua lotação máxima. Então temos no Mineirão 61.846, no Mané Garrincha 77.788, no Maracanã temos 78.838, no Morumbi temos 72.039, no Castelão temos 63.903, tá? Então vamos ver agora o que o exercício quer que a gente faça com essas informações. Letra A. Um colega de Samuel tem dúvidas sobre como fazer para comparar esses números que estão na tabela. Se você estivesse no lugar do Samuel, como explicaria a esse colega o procedimento para comparar esses números? Então aqui é simples, turma. Aqui vocês vão olhar para os algarismos para fazer a comparação. A gente já vai dar uma olhadinha nisso. Mas antes da gente continuar, se você deseja apoiar o canal de alguma forma, torne-se um membro do canal. Você vai ter ao lado do nome de vocês esses selos que indicam que você é um apoiador do canal, e cada um desses selos aqui, ó, ele é trocado todo mês, indicando que você está apoiando o canal há um mês, depois há 2 meses, há 3 meses. Então, se você tem como apoiar o canal de alguma forma, venha para a área de membros, você vai ajudar bastante aqui o canal a se manter, tá bom? Vamos continuar. Então aqui na letra A, né, tá falando assim, como que a gente explicaria, né, a comparação. Então vamos trazer aqui a tabela. Muito bem, ó. Então nesse quadro aqui, ó, como que a gente faz para comparar, né, explicando isso aqui, ó, para um colega. Então a gente compara olhando para os algarismos. Então a gente vê quais são as classes e quais são as ordens dos números. Por exemplo, aqui nesses 3 primeiros, eu tenho a classe das unidades simples, tá vendo? Esses 3 primeiros. Então eu tenho unidade, vou colocar aqui em cima, unidade, dezena, centena. Depois aqui eu tenho a classe dos milhares, tá vendo? Essa segunda parte, eu tenho a classe dos milhares. Então aqui eu tenho as unidades simples, que são os números de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aí depois, na classe dos milhares, eu tenho um número de quarta ordem e quinta ordem. E a gente começa olhando aqui pelos números de quinta ordem primeiro para comparar. Porque ele é um número que representa o maior valor antes da gente passar para os de menor valor. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos as dezenas de milhar nessa fileira. Então aqui eu tenho 60 mil, esse 6 representa 60 mil, esse 7 representa 70 mil, aqui esse outro 7, 70 mil, 70 mil e 60 mil. Então a gente compara primeiro por aqui, olhando aqui qual é o maior número. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos 70 mil aqui, 70 mil aqui, 70 mil aqui. Esses são os 3 maiores. Só que agora, ó, eu tenho 3 70 mil, por exemplo. Eu quero saber qual é o maior, por exemplo. Aí eu vi que o dos 70 mil já ficou igual nos 3. Eu olho agora para as unidades aqui, ó, do milhar. Eu já olhei a dezena, que é aqui, né, a dezena do milhar. Agora eu vou olhar para as unidades. E aí eu vou olhar, aqui eu tenho 7 mil, aqui eu tenho 8 mil, esse 8 representa 8 mil, aqui eu tenho 2 mil. Ou seja, olha só, o maior número vai ser aqui, ó, 78. Então 78 o quê? 78.838. Então é assim que a gente pode estar olhando para fazer a comparação. Primeiro a gente olha o maior número, se teve empate, como ocorreu aqui, ó, empate aqui nessa dezena de milhar, empate aqui e empate aqui, eu vou olhar as unidades do milhar.
Aqui já não teve empate, a gente já pôde encontrar rapidamente qual era o maior. Mas se tivesse empate de novo aqui, eu ia olhar depois nas centenas aqui, tá vendo? Ó? Nas unidades simples, até eu olhar todos os números e encontrar o maior ou o menor. Então é assim que a gente faz, tá? Vamos responder aqui, ó. A gente analisa cada algarismo, ou seja, cada um desses números, um por um, e a sua posição. O que é a posição mesmo? São as ordens, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Letra B, qual é o estádio de futebol que tem a maior capacidade? Então, quem tem a maior capacidade? A gente até acabou encontrando aqui nesse exemplo que eu dei. Quem tem a maior capacidade é esse estádio aqui do Maracanã, no Rio de Janeiro. 78.838 pessoas. Muito bem, vamos marcar aqui então. Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora aqui na letra C, qual o estádio de futebol com a menor capacidade? E aí tá falando assim, ó. Escreva por extenso o número relativo à capacidade de público desse estádio. Então tá perguntando qual é a menor, ó. A pergunta é essa aqui, ó. A interrogação da pergunta. Então, qual é a menor? E a gente tem que escrever o número por extenso também. Então vamos lá. Então, quem tem a menor capacidade? Como eu falei, a gente analisa o quê? Os algarismos. A gente vai encontrar o menor algarismo da dezena do milhar. Então o menor nós temos esse aqui que é o 60 e aqui o 60 também, ó. Tem 6 nos dois. Tá com empate. Aí eu vou olhar agora, ó, as unidades do milhar. Ó. Aqui eu tenho 1000, né? Esse número 1 representa 1000. E aqui eu tenho o número 3, ó, que representa 3000. Qual que é o menor? Obviamente que é o número que representa 1000. Então já encontramos o menor número aqui, ó, 61.846. E aqui é 63.903. Então ó, pode ver que esse número é maior. Não pode ser, tem que ser o menor, né? Então 61.843. E qual que é o estádio? Mineirão, Minas Gerais. Então vamos marcar lá, Mineirão, Minas Gerais, e o número nós vamos escrever por extenso, 61.846. Vamos marcar aqui, ó. Estádio do Mineirão, 61.846. Muito bem, vamos continuar. Letra D, escreva os números da tabela em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do menor número para o maior, tá certo? Então vamos olhar aqui no nosso quadro e vamos responder então essa pergunta. Do menor para o maior, nós já vimos que o menor é o Mineirão, depois, em segundo lugar, vai vir o Castelão, aí depois, em terceiro lugar, aqui ó, o Morumbi, com 72 mil, depois o Mané Garrincha, com 77 mil, e por último, com o maior número, o Maracanã. Então vamos marcar aqui ó, o número de cada um, tá certo? Em ordem crescente, ou seja, eu começo escrevendo o menor número e vou aumentando aqui até o último seu maior número, tá certo? Muito bem. Letra E. Para representar a quantidade de ingressos vendidos no jogo entre o time A e o time B no dia 15 de fevereiro de 2020, Miguel escreveu utilizando a decomposição 4 vezes 10 mil, mais 4 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8. Represente esse número e escreva-o por extenso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever agora o número certinho, tá? Ou seja, eu vou escrever aqui primeiro embaixo de cada um e depois a gente vai escrever aqui ele todo certinho, todo montadinho. Então aqui ó, 4 vezes 10 mil vai dar quanto? Vai dar 40 mil. Simples, tranquilo. 4 vezes 1000 vai dar 4 mil. Olha só, muito bem. 2 vezes 100 vai dar 200. E 3 vezes 10 vai dar 30. Mais 8 aqui embaixo, ó. Então ficou assim, ó, 40 mil mais 4 mil vai virar 44 mil. Mais 200 vai virar 44.200. Mais 30 vai virar 44.230. E mais esse 8, 44.238. Então vamos escrever aqui, ó, 44.238 e aqui está a escrita dele por extenso, tá certo? Muito bem. Número 2. Como Renan e Helena também gostam de futebol, eles decidiram pesquisar sobre a quantidade de ingressos que foram vendidos nos primeiros meses do ano, em 5 jogos do Campeonato Brasileiro de 2020 para torcedores de alguns times. Eles encontraram os dados. Então olha os dados que eles encontraram. Temos aqui esse quadro, que são os ingressos vendidos. Temos os times, né? Ó, time A, B, C e D. E a quantidade de ingressos de cada um. 131 mil, 150 mil, 46 mil, 137 mil. Eu só li os milhares, tá? Eu não li as unidades simples aqui, ó, que mostra as unidades, dezenas e centenas, tá? Mas a gente vai ver isso aí no exercício, por isso que eu não fiz a leitura do número completo, tá? Agora que nós vamos ver. Letra A. Qual foi o time que vendeu menos ingressos nos primeiros meses de 2020? Quantos ingressos foram vendidos para torcedores desse time? Então vamos ver aqui, ó. A gente tem que fazer aquela comparação dos algarismos, ver qual é o menor, né? É isso que ele quer, ó, menos ingressos, então temos que procurar o menor. E aqui tá fácil de encontrar, porque olha só, nas unidades de milhar, no time A nós temos 3 algarismos, no time B temos 3 algarismos, no time C temos 2, ó, já indica que o número é menor, tá vendo? Temos
3 também no time D. Então o menor número aqui é o 46.774. Então vamos marcar aqui. Time C com 46.774. Letra B, qual foi o time que vendeu mais ingressos nos primeiros meses de 2020? Então essa é a pergunta. Qual que vendeu mais ingressos? Depois tem outra aqui, ó. Quantos ingressos foram vendidos para torcedores desse time? Então são duas perguntas, duas interrogações. Então vamos olhar aqui de novo. Qual que vendeu mais? Então a gente tem que procurar o maior número. E o maior número que nós temos aqui, olhando aqui para os nossos algarismos, olha só, 131 mil, 150 mil e 137 mil. Qual que é o maior número? O 150.361. É o time B, né? Então vamos marcar aqui a resposta da letra B. Time B, 150.361. Muito bem. Agora na letra C. Apresente uma decomposição para o número que representa a quantidade de ingressos que foram vendidos aos torcedores do time A. A gente vai fazer uma decomposição desse número aqui, ó. Tá vendo? E como funciona a decomposição? Para quem não lembra, a decomposição a gente vai separar cada uma dessas ordens. E como vai funcionar? A gente vai separar aqui, ó, começando pelo 100 mil. A gente pode fazer assim, ó. Muito bem. Mais 30 mil. Muito bem. Mais, esse aqui representa o 1000. Então, ó, mais 1000. E assim sucessivamente. Então vamos marcar aqui na letra C essa decomposição. Tá certo? Muito bem, ó. Olha como ficou então. Tá vendo ali, ó? 131.279, a gente coloca então, ó, 100 mil. Depois, mais 30 mil, virou 130 mil. Mais 1000, virou 131 mil. Mais 200, virou 131.200. Mais 70, virou agora 131.270. E mais esse 9 aqui no final, 131.279. Tá certo? Letra D. Quantos ingressos o time D vendeu a mais que o time C? Olha só, agora a gente vai comparar aqui, ó, os dois times. O time C e o time D. Então vamos olhar aqui, ó. Ele quer saber quantos ingressos o time D vendeu a mais que o time C. Então são esses dois números que a gente vai trabalhar, tá? O que a gente tem que fazer para descobrir quanto o time D vendeu a mais? Porque ele que vendeu o maior número, aqui comparando entre os dois. Eu tenho que fazer uma subtração para encontrar essa diferença. Então vamos fazer aqui, ó. Lembrando que o maior número ele vai em cima, então, ó, 137.616. Vamos marcar aqui, 616. E na subtração aqui, ó, o 46 vai embaixo. Lembrando que eu tenho que respeitar, ó, aqui a posição, ó, do meu separador do milhar. Então tem que montar certinho, ó. 46 mil, ó, o milhar aqui, ó, da unidade vai embaixo do milhar da unidade do primeiro aqui em cima. A dezena, que é o 40 mil aqui, ó, vai embaixo da dezena aqui do outro número, que é o 30 mil, tá? E isso funciona também aqui, ó, para as unidades simples, ó. O 700 vai embaixo da centena 600, o 70 vai embaixo da dezena 10 e o 4 vai embaixo do 6. Muito bem. Agora a gente pode fazer a nossa subtração, né? Então vamos lá? Começando aqui nas unidades. 6 menos 4 sobra 2. 1 menos 7, dá para subtrair? Não, né? O 1 é menor. Então o que a gente faz? Empresta do 6 uma unidade, ele vai virar o número 5. E aqui ele ganhou uma unidade, né? Do que era 6, passou para cá uma unidade, virou 11. E 11 menos o 7, sobra 4. Muito bem. Agora aqui, ó, 5 menos 7, dá para subtrair? Não, ele é menor que o 7. Então a gente empresta desse 7 aqui, esse 7 vai virar o 6. A gente vai emprestar uma unidade para cá, vai virar o 15, ó. Deixa eu até pôr um pouquinho mais para cá para ele aparecer melhor. Vai virar o 15. Então 15 menos o 7. Quanto que sobra aqui? Vai sobrar 8. Então olha só, muito bem. Agora eu coloco o meu separador do milhar e a gente faz, ó, 6 menos o 6 vai dar 0. 3 menos o 4 não dá para subtrair, então a gente empresta desse 1, ele vai virar o 0 e aqui vai ganhar uma unidade, ó, virou o 13. Então 13 menos o 4 sobra 9. Olha só que número formou, 90.842. Então a diferença é 90.842. Vamos marcar aqui, ó, que o time D vendeu 90.842 ingressos a mais que o time C, certo? Então, ó, o time D vendeu 90.842 ingressos a mais que o time C, tá certo? Bem tranquilo, sem mistérios mesmo. Número 3. A professora Carolina escreveu na lousa alguns números que estavam na pesquisa realizada pelos estudantes. Então temos aqui três números, 137.616, 46.774, 78.838. Escreva uma decomposição para cada um dos números escritos pela professora Carolina. Então aqui é o que a gente acabou de fazer em um dos exercícios, a gente vai decompor cada número. Por exemplo, vou fazer aqui do 137.616 e depois eu já vou colocar dos outros dois, tá? Então, ó, 137 a gente vai separar. Então vamos colocar aqui, ó. Esse número 1 representa 100 mil, então vou colocar aqui, ó, 100, separadorzinho do milhar. E coloco 3 zerinhos aqui, ó, 100 mil. Mais
O número 3 aqui, ó, ele representa 30 mil, né? Esse 3 representa a dezena, e dezena 30 mil. Então coloca aqui, ó, 30 mil. Muito bem. Agora aqui esse 7, ele está nas unidades do milhar, ele representa o quê? 7 mil, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 7 mil. Muito bem. Agora aqui, ó, nas centenas, esse 6 representa 600, então mais 600. Agora na dezena aqui, ó, 1 representa o número 10, então mais 10. E por fim a unidade número 6. Prontinho. Então eu escrevi o primeiro, ó. Ele fica dessa forma aqui. Tá vendo? Ó? 100 mil, mais 30 mil, mais 7 mil, mais 600, mais 10, mais 6. E para os demais, mesma coisa. Ó. O 4 aqui representa 40 mil. Muito bem. Depois o 6 aqui, ó, representa 6 mil. Tá vendo? Depois o 7 representa 700. Depois o outro 7 representa 70. E o 4 são 4 mesmo. Tá? Então vamos marcar aqui? Olha só, 137.616 fica dessa forma como eu fiz aqui em cima para vocês. Depois, o 46.774 fica assim, ó, 40 mais 6 mil, né? 40 mil, mais 6 mil, mais 700, mais 70, mais 4. E o 78.838? 78.838 fica 70 mil, mais 8 mil, mais 800, mais 30, mais 8. Muito bem, sem mistério algum, bem tranquilo, né? É só olhar com calma, faz a decomposição e aí você consegue obter o resultado, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu a aula até o final, já sabe, coloca aqui nos comentários a hashtag Estádios de Futebol para eu saber que você está assistindo até o final. É só assim que eu tenho certeza que você está acompanhando a aula toda, tá legal? E lembre-se, já deixa o like, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa o poderoso sininho das notificações e verifica se você está inscrito no canal. Olha aqui em cima, tá vendo esse gráfico? Ele mostra para mim que poucos alunos estão inscritos, mais de 65% não está se inscrevendo no canal. Estamos com quase 70% de alunos que assistem aqui que não estão se inscrevendo, então verifica se você está inscrito, tá certo? E compartilha essa aula nas redes sociais. Olha aqui em cima também aparecendo as redes sociais para vocês poderem fazer o compartilhamento com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima aula!